Fala galera, tudo bem? Bom, nos próximos vídeos que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma série sobre resistência à escravidão. Eu vou falar um pouco é, de várias formas de que os escravizados no Brasil, durante os mais de 3 séculos em que a escravidão vigorou nesse país, tiveram para resistir a esse sistema. Porque tem uma coisa que a gente tem que pensar, que é inerente a todo processo. A resistência é inerente à escravidão. Então, todo sistema de opressão, ele vai contar com a resistência dos oprimidos. Isso é óbvio. É condição humana se revoltar e se rebelar contra aqueles que te oprimem. É, no entanto, quando a gente fala de resistência à escravidão, a gente cai sempre nos mesmos lugares comuns de fuga e de quilombos. E, na verdade, existiam várias formas de resistência à escravidão, várias diferentes formas de resistência à escravidão. Claro que as fugas eram importantes, claro que os quilombos foram importantíssimos, não só o de Palmares, né, todos os quilombos que existiram no Brasil. Mas eu quero fazer nessa série de vídeos abordar alguns outros aspectos, esses também, né, as fugas e os quilombos também, mas abordar alguns outros aspectos da forma como os escravizados resistiam a todo esse processo de escravidão. E dentro das formas de resistência, haviam formas individuais e haviam formas coletivas, então eu vou tentar separar nos vídeos o que eram formas individuais de resistência, o que eram formas coletivas. É, e aí, se haviam formas coletivas e haviam formas individuais, é porque haviam objetivos diferentes. É claro que, no final de tudo, o objetivo de todo escravizado era se ver livre daquele sistema. É, mas, o que a gente precisa pensar é que, não necessariamente os escravizados, ao se reunir para resistir, para um processo de resistência, ele estava necessariamente pensando no fim da escravidão como um todo. Muitas vezes era só na condição específica daqueles escravizados, daquela fazenda, ou daquela senzala, ou daquela cidade. Em outras era de fato um pensamento mais amplo, com um objetivo mais amplo de acabar com a escravidão no Brasil. Outras tinham um sentido mais revolucionário, no sentido de tentar tomar o poder de determinada cidade. Por exemplo, em Salvador isso aconteceu mais de uma vez. Mas também existiam aquele interesse mais individual, de se ver enquanto ser humano, daquele escravizado enquanto ser humano, se ver livre daquele processo de escravidão, de opressão. Então, para isso, várias formas de resistência foram se desenvolvendo ao longo do período escravocrata. E aí, nesse primeiro vídeo, eu vou focar em questões mais individuais, das negociações, da compra de alforria, das ações judiciais, do suicídio e do aborto. Bom, primeiro vamos falar um pouco da questão das negociações e das alforrias. Uma coisa importante é a gente entender. A resistência à escravidão, ela também era condicionado à forma em que se dava o processo de escravidão e a sociedade em qual aquele processo está inserido. O que eu quero dizer com isso? Imaginar as relações da sociedade escravocrata do Nordeste açucareiro eram diferentes da região mineradora e eram diferentes nas cidades para o campo. Então, assim, as relações da escravidão em Salvador e Rio de Janeiro, que eram grandes cidades do período colonial, por exemplo, eram diferentes das relações no Nordeste açucareiro, dentro do engenho de cana-de-açúcar. E tudo isso era muito diferente aqui da região mineradora. Em outras as regiões de menos importância nesse período, como o sul do país, por exemplo, as relações também eram muito diferentes. Enfim, a forma de resistir dos escravizados ela vai se adaptando à forma como a escravidão se impõe. Então, em lugares onde a escravidão era mais violenta, como, por exemplo, a região açucareira, a resistência dos escravos tendiam a ser mais violentas também. Em outras regiões, principalmente nas cidades, onde a relação entre senhores e escravos eram muito diferentes, permitia muito a negociação. Então, por exemplo, nas cidades,
você tinha o que se chama de escravos de ganho, que eram aqueles escravos que tinham algum conhecimento específico, eram ferreiros, sapateiros, enfim, músicos, tinha algum conhecimento específico. Muitas escravas vendiam quitutes, por exemplo, nas ruas de Salvador, isso era muito comum. É, tinham escravos que trabalhavam, por exemplo, em Salvador também, e no Rio de Janeiro também, de carregar a água das fontes públicas para casa dos senhores, né, dos brancos, enfim. É, esses escravos de ganho, eles recebiam por esse trabalho, porque era o senhor, o dono, né, o proprietário daquele escravo, cedia ele para trabalhar, e aí ele tinha que pagar uma parte para esse senhor e uma parte ficava para ele. Ou muitas vezes ele negociava a própria liberdade, então ele trabalhava e pagava um valor X durante tantos meses, e quando se encerrasse essa quantidade de meses, ele estava livre. O trabalho dele comprava a sua própria liberdade. Então, isso era uma prática que era muito comum nas cidades, nas grandes cidades, especialmente aqui, porque falando das grandes cidades coloniais do Brasil, a gente fala especialmente Salvador, de Rio de Janeiro, Recife e Olinda também, né? Eram as grandes cidades da época. Mas, para além disso, dentro, por exemplo, da sociedade açucareira, existiam formas de negociação que não necessariamente conduziam à liberdade, mas conduziam a uma vida um pouco menos dolorosa, por assim dizer. Então, aqueles escravizados, por exemplo, da casa grande, que trabalhavam na casa grande, que eram mais próximos dos senhores, aqueles escravos que sabiam já falar o português e tudo mais, que era uma vantagem, né, dentro desse sistema. Eles tinham condição de negociar, por exemplo, para poder constituir família fora da senzala, para poder ter praticar a sua religião e não ser obrigado à conversão ao cristianismo. Então tinha outras formas de negociação. Então, assim, é muito importante a gente não tomar o escravizado como um ser, como um objeto quase, né? Como um ser sem vontades e sem ação. Durante todo o período escravocrata, os escravizados se movimentaram da maneira que lhe foi permitido para tentar garantir sua liberdade ou, no mínimo, uma condição de vida melhor. Outra coisa que era muito comum na sociedade mineradora e que pode se tomar como uma forma de resistência era o roubo do ouro. Muitos escravizados escondiam ouro. Existem muitas lendas a respeito disso, é fato, mas o fato é que muitos escravizados escondiam ouros no cabelo, na roupa, enfim. E juntavam uma quantidade necessária para vender e conseguia comprar a sua alforria, né? A legislação brasileira, num certo ponto do período colonial, ela determinava que se o escravo conseguisse juntar o valor dele, ele teria o direito. Por exemplo, se o escravo custava 30 mil réis. Então, se ele conseguisse juntar aqueles 30 mil réis, ele tinha o direito de comprar a sua liberdade. O senhor era obrigado a conceder-lhe a carta de alforria. Então, muitos escravos bons, além da questão do ganho, que eu já citei, na sociedade mineradora acontecia muito da questão do roubo. E roubo entre aspas, né? Não dá para considerar errado qualquer atitude que o escravizado toma no sentido de obter sua liberdade. Bom, outra questão que é importante, e essa é muito pouco falada, mas eu acho fantástica, que muitos escravizados eles recorriam à justiça para conseguir sua liberdade. Então era muito comum, por exemplo, escravo procurar as autoridades policiais ou as autoridades judiciais das províncias para reclamar de maus tratos, para reclamar que tinha um acordo com o senhor de um tempo de trabalho pela liberdade e o senhor não cumpriu, para reclamar que o senhor queria vender sua família para uma outra fazenda, separar a família. Era muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, especialmente ali a partir do século XIX, do início do século XIX, eram muito comuns. Quando o Brasil passa a ter também um organismo judicial maior, né? Principalmente depois da chegada da família real aqui. Era muito comum que os escravizados acionassem a justiça para tentar, através de meios judiciais, conseguir ou sua liberdade ou conseguir corrigir alguma coisa que ele considerava injusta por parte do seu senhor. Isso, ao longo do século XIX, vai criando quase uma rede de ajuda jurídica para os escravos, principalmente
através do movimento abolicionista, que surge com muita força no século XIX, né? Tentando lutar pela abolição da escravidão e ajudando muitos escravizados, tanto com fugas, como com compra de alforrias, mas também com ações judiciais contra seus senhores. E também quem fazia esse papel de quem criava essa rede de apoio eram as irmandades religiosas, né? Existiam as irmandades católicas, mas existiam outros núcleos religiosos também muito importantes, né? Os terreiros, né? Existiam as comunidades islâmicas, isso especialmente na Bahia, que tinha muitos escravos nagôs e alçás, né, que eram escravizados de origem muçulmana, que são os que vão fazer a revolta dos malês, por exemplo. A presença desse e a união em torno da religião dos escravizados de origem muçulmana é o que explica muitas das revoltas que vão acontecer em Salvador e na Bahia como um todo ao longo do século XIX. Mas, enfim, tanto as irmandades religiosas, sejam elas católicas, sejam elas de religião de matriz africana, sejam elas islâmicas, como o movimento abolicionista, vão criar uma rede muito grande de apoio jurídico aos escravizados que queriam acionar a justiça por sua liberdade ou em função de alguma outra injustiça, como também ajudava com dinheiro na compra de alforria. Então, algumas dessas irmandades faziam caixas que emprestava dinheiro para algum escravizado comprar sua alforria, e depois ele trabalhava e devolvia esse dinheiro. Enfim, existiam outras formas de negociação e também de resistência para muito além das fugas, que é o que a gente mais conhece. E por fim, existiam duas outras formas, essas são muito mais trágicas, né? Que eram os suicídios e os abortos. O suicídio, ele era muito comum, muito mais comum do que se pode pensar. E existia tanto o suicídio individual, obviamente, quanto o suicídio coletivo. Existem registros de senzalas onde todos os escravizados da senzala se mataram ao mesmo tempo, né? Suicídio coletivo. E o suicídio, ele é compreensível dentro daquela situação. Ele acontecia muito com aqueles escravos que eram acometidos pelo que eles chamavam de banzo, né? Que era uma depressão profunda, ligada a uma forte saudade da África, daqueles escravizados que chegavam direto da África. Então eles entravam numa situação de depressão profunda e muitos deles, essa depressão levava ao suicídio. E por mais que isso seja fonte de alguma discussão, eu considero que o suicídio é uma forma de resistência. Por mais trágico que seja, é uma forma de resistir, é uma forma de dizer não à escravidão. E é uma forma também de prejudicar o senhor, aquele cara que pagou muitas vezes caro por aquele escravo e acabou perdendo o escravo que se suicidou. Então, por mais trágico que seja, o suicídio era uma forma muito importante de resistência. E os abortos também, né? Muitas escravas, quando engravidavam, seja de outros negros, seja o que era muito comum, especialmente no Nordeste açucareiro, né? Escravizavam dos senhores, dos filhos dos senhores, né? Escravizavam de brancos através de estupros, né? De abuso. Muitas mulheres abortavam, justamente para não ter seus filhos passando pelaquela mesma situação de opressão e de violência que a escravidão impunha sobre elas, né? Então, as mulheres escravizadas também passavam por mais essa situação, para além da própria situação de escravidão, né? E o aborto também pode ser considerado, de fato, uma forma de resistir também. Uma forma de dizer não à escravidão também. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Nos próximos vídeos a gente vai falar das fugas, das revoltas e dos quilombos, e depois em vídeos posteriores a gente vai falar um pouco mais específico dos quilombos dos Palmares e de outros quilombos que existiram no Brasil, desculpa. E vamos falar de algumas revoltas também, como a revolta dos malês, e de algumas personagens importantes para a resistência negra no Brasil, certo? Valeu, até a próxima.